Porque quando a gente fala que a pessoa que nasceu pedófila, né, com esse transtorno da pedofilia, ela nasceu condenada. Por quê? Número 1, se ela colocar para fora esse impulso que ela tem, para ela só vai restar um caminho, que é a polícia. Ou seja, ela vai ser julgada e será condenada. Exato. Porque uma pessoa que abusa de uma criança, ela não merece um outro lugar. Ela merece estar afastada e bem longe da nossa sociedade. Aí uma outra grande parcela de pessoas que nasceu com esse transtorno e ela entende o mal que ela está fazendo para uma criança, ela acaba atentando contra a própria vida. Né? Porque ela não quer viver daquela forma. Ela não é um psicopata, ela sente empatia, ela sabe que está errado, mas ela não consegue controlar aquele impulso. Tem um médico psiquiatra, eu até vou passar o nome para vocês aqui, o nome dele é Danilo Baltieri, né? E ele deu uma longa entrevista e ele diz o seguinte, que a pedofilia não tem cura. Não tem cura, gente, ela não tem cura. A pessoa que nasce com esse transtorno, ela vai morrer com esse transtorno. Mas ele diz que ela tem controle. Existem mecanismos para se controlar esse impulso. E esse psiquiatra já atendeu mais de 2.000 pacientes. Ou seja, você que está assistindo aqui a gente, se você tem esse transtorno, procure tratamento. Porque de uma outra forma, você vai acabar, se você colocar esse impulso para fora e for um predador de uma criança, você vai acabar preso. Exato. Como o que aconteceu agora com José Dumont. E vamos lembrar que nós estamos falando, o que a gente comentou aqui no começo do programa, de um ator com mais de 40 anos de profissão. Ele não é um ator qualquer. E mais de 70 anos de vida. Exatamente. Ele começa na televisão em 1981. E ele já encenou mais de 34 papéis. No cinema, ele começa em 77. E já atuou em mais de 50 papéis. Num deles como ator coadjuvante em Dois Filhos de Francisco, no qual ele ganha o prêmio, ele é premiado, né? No teatro, ele teve 5 grandes papéis importantes e ao longo da vida dele, ele ganhou mais de 22 prêmios. Mas essa questão com José Dumont não começou agora em 2022, né? Pelas pesquisas levantadas, já existe, né, uma investigação na Paraíba, em 2009. E que, por algum motivo, aquela investigação foi arquivada e eles estão reabrindo esse processo. Até porque, eu vou também deixar o Pavinato aqui explicar, tem a questão de prescrição. E ele foi preso em flagrante no dia 15 de setembro, no apartamento dele, ali na região ali do Flamengo do Catete. A prisão em flagrante foi convertida para prisão preventiva. E aí é que começam as questões, né, que acabam deixando até a nossa sociedade bastante desconfortável, né, porque eu vou pedir para o Pavinato também explicar que são as questões às vezes, de nulidade, né? Os advogados estão pedindo, né, para que ele seja solto, porque eles entendem que essa prisão em flagrante, ela não respondeu, né, aos quesitos necessários, né? E aí a gente precisa entender o que é um flagrante, né? Porque, e eu também... Outra coisa que a gente precisa também deixar aqui explicado. A justiça decretou sigilo ao processo. Por quê, gente? Porque envolve menores de idade. E isso está correto. Então, nós recebemos informações, mas tudo é ainda em sigilo. O processo está em sigilo, né? Muito já foi falado na mídia. E aí o que chegou aqui, a informação é que esse flagrante não correspondeu aos requisitos que são necessários
dentro da nossa lei, dentro do nosso processo penal. E aí eu vou pedir para o Pavinato explicar para a gente, e aí novamente aqui voltando para vocês, como se dá nesses casos. Aqui em São Paulo eu conversei longamente com delegados que trabalham, são muitas operações que acontecem no Brasil contra a pedofilia. Assim, mais do que a gente gostaria de imaginar. E o que acontece? Para você prender alguém em flagrante, ele teria que estar ali na troca de arquivos. Não basta só no armazenamento do material, mas ele teria que estar recebendo, enviando, e aí o flagrante se dá naquele momento. Eu espero do fundo do meu coração que a Polícia do Rio de Janeiro, que é muito boa, tenha, tido o cuidado de trabalhar dentro, da legalidade para que não haja nulidades lá na frente. Pavinato. Os complicadores são muitos, né? A gente passa primeiro pela confusão da pedofilia com os crimes, o aspecto psiquiátrico da pedofilia. Depois nós passamos para as duas figuras legais principais, as transformações que essas figuras, que são os crimes, sofreram de 2009 até hoje. Também a mudança na prescrição e no tipo de ação penal. E entramos também na discussão dos requisitos para prisão em flagrante e prisão preventiva. Então, a discussão é tudo menos simples. Primeiro, só retomando para dizer que nós não sabemos onde encaixar o José Dumont no aspecto psiquiátrico. Eu disse aqui que a pedofilia ela é uma condição da personalidade e da sexualidade. E ela pode se misturar, Carla, com a psicopatia, ou ela pode se misturar com uma parafilia. Porque a parafilia ela não caracteriza a pedofilia em si. A pedofilia é uma grande condição. A parafilia é obter o prazer sexual a partir de métodos não convencionais. Bom, posto isso, eu posso dizer: ter satisfação sexual com criança é não convencional. Eu não posso fazer essa mistura, porque isso, eu já disse, é uma questão do desejo, do objeto desejado e não da forma de consecução da satisfação sexual. Então o pedófilo ele pode sofrer de um transtorno parafílico de modo que ele sofra, porque ele tem a necessidade de realizar o sexo. Então esse é o pedófilo que não consegue, por exemplo, nesse tratamento, como diz o Dr. Danilo Baltieri, ele não consegue restringir o seu impulso. Então eu tenho um pedófilo parafílico, porque ele sofre. Ou, se ele não sofre, eu tenho um pedófilo psicopata. Porque este pedófilo, ele vai sentir prazer sem sentir a culpa por estar destruindo a inocência de uma criança. Então eu tenho aqui um quilate de pedófilo muito mais grave que aquele psicopata. Eu tenho um pedófilo com um quilate complicado, que é aquele que tem o transtorno parafílico, e tenho um pedófilo que não se mistura com a parafilia e nem com a psicopatia. Esse caso, ele consegue, com mais sucesso, o tratamento. Quando o professor Arthur Guerra, da USP, ele sugeriu a castração química, nós tínhamos o tipo penal, o crime de estupro, como a conjunção carnal, como a penetração vagínica. Só existia estupro com a penetração de um pênis. Então, quando eu falava da castração química para um pedófilo, fazia sentido. Porque não haveria penetração, não haveria a cópula a partir do pênis do pedófilo. Em 2009 a coisa muda, porque o estupro ele passa dessa figura da conjunção carnal, onde é necessário a penetração pelo pênis do criminoso, para, além dessa relação, dessa conjunção carnal, o ato libidinoso realizado através de violência física ou psicológica. Então aí a castração química ela já não responde mais, porque o pedófilo ainda tem dedo, o pedófilo ainda tem língua, o pedófilo ainda tem lábios.